Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se a ir com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. E ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe:
és tu também um dos... Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume de que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime nenhum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam:
Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos Outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse. Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Permaneçamos em silêncio, 1 minuto de joelhos. Todos de pé. Não, está faltando um pedaço. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro,
que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura no que diz: não quebrarão nenhum de meus ossos. E outras Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivendo a Sexta-feira Santa, uma celebração que começou ontem à noite, Quinta-feira Santa, com a missa de lava-pés. Continua hoje esta celebração das 3 da tarde, a hora em que o Senhor Jesus morreu, e depois nós voltamos para casa em silêncio, e amanhã à noite voltaremos para celebrar jubilosos a Páscoa do Senhor. O Padre Zezinho, há muitos anos atrás, fez uma música bonita, acho que todo mundo conhece, pelo menos o refrão, né? E diz assim: e seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. O fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Ele tinha tanto amor e queria trazer esse amor ao mundo. O problema é que no mundo não cabe amor. Nossos corações foram destruídos pelo pecado original e não cabe mais o amor. Em alguns momentos, em alguns casos, em algumas situações, acontecem momentos de amor. Pessoas que de fato se amam, que se entregam verdadeiramente uma pelas outras, que são capazes de renunciar a si mesmo, que são capazes de compreender o sentido do sofrimento, que são capazes de se anular, que são capazes de entender Jesus, que são capazes de compreendê-lo. Alguns momentos, algumas pessoas são capazes. A maior parte do tempo, não. Não conseguem. Tanto que o jovem Jesus tinha um coração gigantesco. Saiu de Nazaré, quando ele começou a ser conhecido, pelo povo. Saiu de Nazaré, um jovem alto, bonito, nascido lá na pequena aldeia de Nazaré, filho do carpinteiro José e de Maria. Desceu até a cidade de Cafarnaum, e ele era empolgante.
ele falava das coisas de uma forma diferente, ele falava do mundo de uma forma diferente, ele tratava as pessoas diferente, abraçava as crianças, abraçava as mulheres, os leprosos, abraçava os doentes, tocava neles, ele não tinha receio, não tinha medo, não tinha forma diferente de tratar ninguém, olhava no fundo dos olhos das pessoas e falavam de um reino de amor, onde o amor de fato cabe e funciona. E muita gente se empolga com Jesus e começa a ver aquele homem, e começa a ouvir, e começa a ir atrás, e comer um pão que ele multiplicou, e vão atrás de Jesus, uma multidão, um monte de mulheres, uma série de coisas, e o povo todo mundo extasiado diante dele. Mas enquanto ele plantava a semente do amor no coração de alguns, o ódio crescia no coração de outros. E daqui a pouco, este homem que era o homem que contava parábolas, que falava de um amor, que falava do Pai, que falava do Espírito, que falava de coisas bonitas, eles começam a dizer, ele está louco, esse homem não bate bem da cabeça, é melhor a família levar ele de volta para casa, ele vai fazer uma revolução, olha, o Império Romano vai começar a castigar o povo judeu, ele não pode falar isso, alguém tem que calar esse homem, tem que dar um jeito nele. Os judeus começam a dizer, vamos ter que matá-lo, vamos condená-lo à morte. Mas como é que nós vamos condenar? Ele não fez nada de mal. Não interessa, vamos fazer falsas testemunhas, vamos dar um jeito e vamos acabar com ele. Ele precisa ser silenciado. Isso aconteceu no coração de alguns, porque o amor não cabe todo no meio do mundo. E aí crucificaram Jesus. E aí nós vemos hoje a seguinte reflexão sobre Jesus. Morreu. Quem morreu? Deus morreu. O autor da vida morreu. O unigênito de Deus morreu. O único Filho de Deus morreu. Ó morte, que fizeste pasmar o céu e a natureza, você o matou. Um Deus morreu pelas suas criaturas. Vem, minha alma, levanta os olhos e contempla este homem crucificado. Contempla o Cordeiro Divino, já imolado sobre o altar da dor. Lembra-te de que ele é o Filho dileto do Pai Eterno, e que morreu pelo amor que te tem dedicado. Vê esses braços abertos para te acolherem, a cabeça inclinada para te dar o beijo da paz, o lado aberto para te receber. Que dizes? Não merece ser amado um Deus tão bom e tão amoroso? Não merece ser amado. Ouve o que do alto de sua cruz te diz o Senhor. Meu filho, vê se há alguém no mundo que te tenha amado mais do que o teu Deus te amou. E você pode procurar em qualquer lugar da terra e nunca vai encontrar um amor como o de Deus. E assim como os judeus, alguns cabia amor, outros não. Ele continua agindo no nosso meio e continua separando as pessoas. Umas cabem amor, outras não. Umas escutam o Senhor, outras não escutam. Umas ainda se encantam, se apaixonam e buscam o Senhor, como as mulheres depois daquela morte fatídica, na madrugada ainda vão ao túmulo buscar o Senhor. Uns vão buscar, outros ainda não. Uns hoje, ao meio-dia, rezavam de repente a via sacra. Outros estavam sentados na mesa do bar, bebendo cerveja, como se nada tivesse acontecendo. Uns hoje fizeram jejum e penitência em amor ao Cristo, que amarrado desde ontem, sem comer nada, passou fome durante todo o dia, ao meio-dia foi crucificado, pregado na cruz, passou 3 horas na cruz e morreu às 15 horas. Uns fizeram jejum com ele, outros aproveitaram para fazer a sua festa. Comeram do tanto que quiseram, ouviram suas canções e suas músicas, praticaram seus pecados do mesmo jeito. O amor não cabia neles e não cabe neles. O Senhor procura um lugar para ficar, mas nesse lugar tem que caber o amor. Nada melhor do que também a gente meditar sobre
coração de Maria, aquela que de fato o amor cabia e coube todo o amor dentro dela. São Boaventura diz assim, que depois da sepultura de Jesus, as mulheres piedosas levaram a bem-aventurada Virgem Maria com um manto triste, que lhe cobria todo o rosto. São Bernardo de Claraval ainda diz assim, que na volta do sepulcro para a sua casa, a pobre mãe andava tão aflita e tão triste, que comovia muitos a chorarem, ainda que involuntariamente, de modo que por onde passava, todos aqueles que a encontravam não podiam conter as lágrimas ao ver Maria. Os santos discípulos e as mulheres que a acompanhavam quase que choravam mais pelas penas da mãe do que pela morte do filho. Quando a Virgem passou por diante da cruz, banhada de sangue, foi a primeira a adorá-la e a disse, ó Santa Cruz, disse então, eu te beijo e te adoro, já que não é mais o madeiro infame, mas o trono de amor e altar de misericórdia, consagrado com o sangue do Cordeiro Divino, que em ti foi imolado pela salvação do mundo. Deixa depois a cruz e volta para sua casa. Chegada ali, a aflita mãe volta os olhos em torno e não vê mais o seu filho Jesus. Em vez da presença do querido filho, apresentam-se-lhe aos olhos todas as recordações da bela vida que ele vivera com ela. Recorda-se dos abraços dados ao filho no presépio de Belém, das conversas com ele por 30 anos na casa de Nazaré. Recorda dos mútuos afetos, dos olhares cheios de amor, das palavras de vida eterna saídas daquela boca divina, e depois lhe apresenta a cena funesta, presenciada naquele mesmo dia. Vem-lhe à memória os cravos, os espinhos, a carne do seu filho dilacerada na cruz, chagas profundas, ossos desencarnados, a boca aberta, os olhos escurecidos, e com tão funestas recordações, quem poderá dizer qual tenha sido a dor e a desolação daquela mãe? Ah, que noite de dor foi para a bem-aventurada Virgem, aquela se seguiu à sepultura do seu divino filho. Voltando-se a dolorosa mãe para São João, perguntou-lhe com voz triste, ah, filho, onde está o teu mestre? Depois perguntou a Madalena, filha, dize-me onde está o teu dileto? Ó Deus, quem nos tirou? Chora Maria e todos os que estão com ela choram também. E tu, minha alma, não choras? Volta-te a Maria e roga-lhe que te admira consigo a chorar. Ela chora por amor e tu chora pela dor dos teus pecados. Maria tanto chorou a perda do seu filho porque tanto amou. O amor que Deus tinha para oferecer ao mundo coube todo no coração dela. Mas o profundo desejo de Jesus, na verdade, era que no coração humano que ele fez com tanto esmero e com tanto carinho, coubesse o amor. Mas infelizmente, na maioria deles, não cabe.